Olá, meus amigos que acompanham o MI Consciência Cósmica. Nós estamos numa semana que nós teremos bastante atividades. Neste próximo domingo, dia 28, nós estaremos recebendo o Fábio Del Santoro, trazendo um tema bem interessante, que é um tema que fala sobre almas e extraterrenos. O Fábio é uma pessoa que é um escritor com diversas obras, tem um conhecimento muito grande a respeito de seres de Noturno e com certeza vai nos trazer informações bem interessantes. Eu gostaria, antes de mais nada, de colocar para todos vocês que nós vamos estar deixando aqui no MI Consciência Cósmica o momento do consciência cósmica. Esse momento de consciência cósmica é aquele momento quando nós nos deparamos com algumas situações que nós achamos interessante. Então, nós trazemos para o pessoal. São informações que às vezes nós pesquisamos, olhamos. Essas informações que nós vamos trazer para vocês e vamos deixar para que cada um reflita sobre isso daí, é uma informação que nós pegamos de umas palestras do Geraldo Lemos, uma palestra que ele fez nos Estados Unidos. Depois teve um outro momento onde ele conversa com o Gevaert. Gevaert é o diretor da revista UFO, num dos programas do Gevaert, e ele traz um comentário sobre umas experiências de Chico Xavier, que eu achei bastante interessante. Achei bastante interessante porque há poucos dias, olhando na rede, eu vi uma reportagem onde Robert, se não me engano, Robert Dean. Esse Robert Dean, ele coloca umas informações a respeito de uma fala do presidente Ronald Reagan na ONU, quando ele fala de seres extraterrenos e da convivência desses seres conosco aqui na Terra. E o Robert, ele coloca umas informações, que é uns vídeos colhidos, se não me engano, das agências espaciais, eu não sei se é da NASA ou da Agência Espacial Russa, onde eles filmam uma nave nas cercanias de Saturno, perto de uma das luas de Saturno, e que era uma nave imensa. Então, quando eles fazem a medição dessa nave, ela é uma nave que ela tem 3.200 quilômetros de comprimento, com 800 quilômetros de diâmetro. Então, aí vocês imaginam, eu que moro aqui no Rio Grande do Sul, 3.200 quilômetros é a distância praticamente daqui até lá no Nordeste do Brasil. Então, seria uma nave que cobriria toda essa, essa faixa litorânea do Brasil. A gente sabe que isso não é impossível ser uma coisa construída aqui, né? E por que isso daí me chamou a atenção? Chamou a atenção porque numa dessas falas do Geraldo Lemos, ele comenta que Chico Xavier, em uma das experiências de Chico Xavier, Chico Xavier comenta que Emmanuel fala para ele tomar pouco líquido, comer pouco menos, e de noite, quando o Chico Xavier fosse dormir, ele faria um desdobramento do Chico e levaria o Chico em um determinado lugar. Ele não fala para o Chico onde ele ia fazer. E ele desdobra o Chico e leva o Chico lá em Saturno. E o Chico se vê, vai dentro de uma imensa nave que ele descreve. O Chico fala que a nave era enorme. A nave era tão grande que ela se confundia em determinado momento até com a Lua de Saturno. E que era uma nave imensa e que ela tinha assim, uma parte, um porão dela com milhares de naves. Então, vocês vão poder ouvir isso diretamente da boca do Geraldo Lemos. Então, é muito interessante quando
A gente tem uma informação vindo do Chico Xavier, através do Geraldo Lemos, né? Uma informação que é uma informação já de muitos anos, e nós nos deparamos com uma outra coisa que é justamente uma filmagem feita por uma agência espacial, justamente naquela região de Saturno, e mostrando uma nave imensa. O Geraldo Lemos ele testa uma opção de comentários nessa parte que nós vamos colocar para vocês nesse vídeo, onde ele fala, inclusive, de umas experiências que ele teve em algumas observações, em algumas coisas, e realmente é bem interessante. Nós vamos colocar só alguns trechos desse bate-papo dele com o Gevaert, mas as pessoas que quiserem assistir todo o papo dele, vai estar no final do vídeo o link. As pessoas podem pegar esse link, acessar e assistir todo esse bate-papo do Geraldo Lemos com o Gevaert. E ali é aquela conversa que a gente sempre fala, né? Era uma conversa dele falando de espiritualidade, de ufologia, mostrando como que essas duas coisas se intercalam uma com a outra. E nós vamos ver que, no decorrer, desde a codificação de Allan Kardec, da doutrina, ele já comentava, ele já colocava dentro da codificação algumas informações com relação a isso, pluralidade dos mundos, vida extraterrena. A gente vai ver que na Gênesis a gente encontra todas essas informações naquele livro A Caminho da Luz e muitos outros. É que, no decorrer desse tempo todo, muitos espíritas sempre tiveram uma determinada resistência em entrar nesse assunto. Talvez por seguirem assim, uma ortodoxia da religião, trazendo arraigado neles já algumas coisas que já vêm de outros caminhos, mas as coisas estão se descortinando. As coisas estão, de uma forma muito clara, sendo demonstradas, sendo colocada para que todos nós possamos analisar e entender isso daí. A gente pega o Rodrigo Romo, que fala que 2026 está chegando aí, que 2026 muitos tabus acabarão muito dos tabus que nós temos hoje, principalmente nessa relação de busca de seres extraterrenos. Então, esse momento do consciência cósmica que a gente vai estar colocando aqui, com essa fala, com alguns vídeos, ela nos serve de reflexão. Nós estamos num processo de evolução muito grande. As religiões, as filosofias estão cada vez mais se adentrando a temas que até então nunca tiveram momentos para discutir isso. E é um descortinar de nova era, de novo tempo, e nós não podemos ficar de fora disso daí. Então, nós vamos estar colocando isso para vocês. Gostaria que vocês refletissem e, quem sabe, a gente não consegue ainda aprender alguma coisinha a mais. O momento é esse. Vocês, essa semana, provavelmente a partir da quinta-feira agora, nós estaremos disponibilizando o link da palestra de domingo com o Fábio Del Santoro. Vocês podem pegar esse link e convidar outras pessoas para participarem. Gostaríamos que vocês acompanhassem o Movimento Internacional de Consciência Cósmica, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. No Facebook, o Movimento Internacional de Consciência Cósmica, ele é privado, é fechado, mas não impossibilita que as pessoas possam participar dele. Nós, por via de regra, por segurança, nós deixamos ele privado e as pessoas que solicitam participar dele, nós vamos olhar lá, vamos analisar, e estando tudo ok, a gente permite que as pessoas possam participar. Lá dentro tem uma série de matérias que trazem muitas informações interessantes. Quando a gente fala que nós estamos no descortinar,
A gente acredita até o seguinte, por mais preocupação que nós tenhamos, de que dentro do consciência cósmica nós coloquemos aquilo que a gente peneira, a gente corre alguns riscos de repente, colocar alguma coisa que não seja aquilo que às vezes a gente está pensando. Mas a gente faz todo um trabalho para que a gente coloque somente aquilo que realmente seja verídico, tenha alguma informação importante ali. Eu lembro que no ano que passou, 2020, nós tivemos um caso lá em Magé. Quem não ouviu aquela história do OVNI que caiu em Magé, que foi um reboliço danado, uma opção de gente, todo mundo falando, e foi até gozado porque a turma de Magé, né, a população de Magé, filmou muita coisa e falaram, e teve muita gente rindo do pessoal de Magé, dizendo que, fazendo até algumas piadas com eles, com relação ao OVNI que tinha caído lá, enfim. Então, eu lembro na época que eu ouvi muitas pessoas, né, mexendo sobre, sobre que aquilo tudo seria um fake. Bem, eu me deparei até numa matéria que eu também coloquei dentro do MI Consciência Cósmica, uma matéria que fala sobre esse evento em Magé. Essa matéria foi feita pela imprensa estrangeira, não foi feita por pessoas aqui do Brasil. E eles fazem uma porção de levantamento, eles se adentram a fundo na situação e buscam, eles inclusive conseguem colocar gravações de falas, de conversa, e a gente vai botar um ponto de interrogação naquilo que o pessoal falava anteriormente, que era fake. Porque são muitas evidências, são muitas coisas que esse documentário internacional coloca a respeito disso. Ele, inclusive, está em espanhol, mas vale a pena a gente olhar. E aí a gente vai tirar as nossas dúvidas se aquilo foi fake ou não. Eu não sei porque até hoje, né, grandes potências ainda tentam esconder de todas as formas todas essas informações. O que a gente tem como ideia para que isso aconteça, né, é que eles acabam pegando todas essas informações, tudo isso que cai, UFOs, OVNIs e etc. e tal, extraterreno, tal, e eles fazem toda uma engenharia reversa nisso daí para desenvolver tecnologia, absorver do sol. É a única coisa que a gente entende que poderia ser, poderia ser a forma em que eles têm de esconder tudo isso daí. Embora saibamos que no passado houveram algumas situações, que também se fala depois do caso de Roswell lá nos Estados Unidos, aquela questão de que existia um acordo do governo dos Estados Unidos com seres extraterrenos, e que isso daí houveram encontros na área 51 e etc. Tudo isso gira sempre com pontos de interrogação. Porque todas as pessoas que trabalham nessas áreas e estão dentro desse mecanismo todo, eles têm receio de falar ou eles não podem falar. E a mesma coisa acontece com os pilotos de aviões, que nas suas viagens intercontinentais aí se deparam com UFOs e etc e tal. E quando eles estão lá em cima, eles conversam entre eles, perguntam, questionam um piloto com outro piloto. Quando eles põem o pé no chão, não se fala mais no assunto, porque existe, né, um certo temor de que eles possam ser retirados da pilotagem desses aviões. Então, os mistérios estão aí. As oportunidades também de a gente pesquisar, de buscar, entender. Porque a partir do momento que a gente tem todas essas informações, nós sempre vamos ter mais segurança nas nossas ideias, nas nossas buscas, nos nossos entendimentos. E é isso que nos faz seguir à frente. Então, que vocês possam continuar acompanhando
o Movimento Internacional de Consciência Cósmica, curtam lá as coisas, participe, tanto no Facebook, quanto no Instagram e no YouTube. E aí agora nós vamos colocar para vocês esses vídeos e que vocês possam tirar as suas conclusões. Um grande abraço a todos e até domingo próximo, dia 28 de março de 2021, 16 horas, hora do Brasil, a gente assistir a palestra do Fábio Del Santoro. Um abraço a todos. O Chico vai falar que vamos entrar num período de prosperidade tal e de concórdia tal que as barreiras entre as nações finalmente cairão, que haverá uma colaboração geral, global, entre todas as civilizações, que finalmente vão entender que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, até mesmo em comunhão com seres e civilizações extraterrestres. É inimaginável assim o que nós podemos alcançar com a colaboração de sociedades, de civilizações extraterrestres mais avançadas. É engraçado que a gente fica se perguntando, né, como que será o contato definitivo. Na verdade, a gente não sabe, não tem a menor ideia. A gente deseja que fosse o mais amplo possível, mas não saber. Eu creio que isso já vem sendo preparado desde a década de 40, com o episódio de Roswell, com esse esforço de vários programas governamentais de classificação e que depois vieram à luz do dia, à lume, não é? Esses programas de disclosure também que estão acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países, as próprias nações, as suas forças aéreas, seus exércitos e suas marinhas abrindo seus arquivos de forma mais ampla. O próprio governo brasileiro também já fez um movimento nessa direção. Então, mas em algum momento depois aí desse período de 50 anos de exceção, em que a humanidade venceu a data limite, eu creio firmemente que em algum momento nós teremos sim essa abertura geral de todos os arquivos, daquilo que está escondido pelos governos e que nós não sabemos ainda, mas que certamente saberemos, haveremos de saber, e então não haverá mais razão para medo, para nos esconder a verdade, e os próprios governos facilitarão esse contato que provavelmente já tem, né? Se a gente observar bem os depoimentos do ex-ministro da Defesa do Canadá, o Sr. Paul Hellyer, que participou do documentário do Data Limite, ele lá afirma, vai em outras gravações, inclusive, ele afirma que o contato já existe, só que é negado ao conhecimento geral. Então eu acredito que em algum momento esses seres extraterrestres mais evoluídos que nós virão mais abertamente diante de nossas cidades para esse tipo de comunhão conosco. Quem nunca ouviu falar do Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, um dos grandes espíritas do Brasil, um dos grandes difusores de um espiritismo sério no país, e que é também ufólogo, e que tem uma interpretação das duas coisas muito séria. Ele é economista, empresário do setor de investimentos em Minas, é expositor e médium espírita desde a década de 80, portanto, ele é desde a sua adolescência.
e teve durante 21 anos estreita amizade com Chico Xavier, trabalhando diretamente com ele na edição de seus livros na União Espírita Mineira, onde lançou uma de suas biografias, Chico Xavier, Mandato de Amor. E fundou a editora Vinha de Luz, que se dedica a publicar material inédito póstumo do médium. Ele dirige, desde 2006, a Fundação Chico Xavier de Pedro Leopoldo, e em Belo Horizonte ele integra a direção do portal Saber Espiritismo, ao qual eu tive a grande alegria de dar uma entrevista de quase 3 horas, que teve 130 mil visualizações. Ele é consultor da revista UFO e é uma das pessoas que eu mais respeito no meio espírita brasileiro. Vamos à entrevista. Bem, eu acabei de apresentar a vocês o Geraldo Lemos Neto, nosso querido Geraldinho, um dos maiores expoentes da espiritualidade e do espiritismo no Brasil. E eu quero começar, Geraldo, te dando as boas-vindas ao meu programa, agradecendo que você esteja aqui. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? E tem uma pergunta inicial que eu tenho me feito, mas eu acho que a pessoa mais indicada, disparadamente, para responder é você. Pois não. Chico Xavier, de quem você gozou da companhia por mais de 2 décadas, previu a data limite, que se encerrou em julho do ano passado. E a data limite era, depois eu queria que você explicasse direito para os nossos ouvintes, mas a data limite, em suma, dizia: se a gente não se matar, então nós vamos ter a oportunidade de ver grandes maravilhas a partir de, ou não exatamente na data, mas a partir de. E ao invés de grandes maravilhas, o que nós estamos vendo é uma grande tragédia. Uma pandemia que está matando milhares de pessoas no mundo. Acabei de ler uma notícia agora que centenas de companhias aéreas estão encerrando suas atividades ou diminuindo em 90%. Então, não há mais voos da Europa para o Brasil, dos Estados Unidos são reduzidos a 90%, enfim, o mundo está se desglobalizando. Como que você, como espírita, e como uma pessoa que fez o anúncio da data limite, entende isso? Você poderia nos dizer? Ô, Geva, primeiro eu quero agradecer o carinho aí de suas palavras, da recepção. É uma honra participar do seu programa. E com relação à pergunta, nós temos que ver o assunto sob uma perspectiva maior, né? Porque a doutrina espírita, ela começa com Allan Kardec e vai, na sequência, com a obra de Chico Xavier. Allan Kardec previu muito bem essa questão da data limite numa nota a uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que ele previa que depois da geração dele ainda existiria 2 ou 3 gerações de incredulidade. E ele mesmo se coloca no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, que é o último capítulo que fala dessa transição planetária, que na ideia dele, a 4ª geração seria uma geração nova. E essa 4ª geração, e ele dá a geração a ideia de 50 anos. Então, veja bem, 3 gerações de incredulidade depois da morte de Kardec. Kardec morreu em 1869. 150 anos dá 2019. Olha que coisa. Que coisa. E está em completa sintonia com Chico Xavier, porque Chico Xavier fala da data limite, que começou quando? Começou em 1969, ou seja, no final da 2ª geração de incredulidade e no início da 3ª geração de incredulidade, mais 50 anos, 2019. Quais foram as características das 2 primeiras gerações de incredulidade, depois de Kardec? Guerra e materialismo, que foi a Primeira Guerra Mundial, no primeiro período. No segundo período, a Segunda Guerra Mundial.
E no terceiro período, nós estávamos com o risco de vivermos uma terceira conflagração nuclear ou mundial, que seria, no caso, nuclear. Né? Chegamos perto disso, quase que alguém aí aperta o botão, né? Exatamente. Nós chegamos aí várias ocasiões durante esses 50 anos, entre 1969 e 2019, na beira da catástrofe. E o Chico informou o seguinte, no programa Pinga Fogo de 1971, se as nações mais poderosas, mais avançadas do mundo pudessem suportar a pressão dos seus próprios problemas e não nos lançar uma destruição nuclear, nenhum de nós poderia prever os avanços que a gente teria a partir daí. Então, nós tínhamos sobre nossas cabeças uma prova muito grande, que era não nos lançarmos a uma guerra nuclear até 2019. E nós conseguimos. Nós temos que ser otimistas. Por quê? Ao conseguirmos, porque nos 2 períodos anteriores, que Kardec havia se referido, no primeiro e no segundo, nós tivemos uma guerra mundial. A última delas, inclusive, nuclear, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E a terceira seria uma conflagração geral, nuclear, que arrasaria o mundo inteiro. Extinção do planeta. O Chico chegou a dizer para mim que 2/3 da população mundial morreria em 15 dias. Olha só. Né? E agora, a solução desse problema que a gente vai ver é o seguinte: ele também fala que se a gente vencesse esse período de 2019, que é a data limite, nenhum de nós poderia prever os avanços que nós teríamos a partir daí em todos os campos da humanidade, na ciência, na medicina, na física, na astrofísica, nas relações sociais, enfim, a gente teria um progresso muito grande. Agora, esse progresso teria um preço, e ele fala, o preço é o preço da paz. Né? Se nós vencemos essa prova, nós ganhamos um crédito espiritual muito grande. Mas, se formos observar a entrevista que ele deu a Hebe Camargo na TV, quando ele fala do risco da guerra nuclear, ele também vai dizer o seguinte, olha, a Hebe Camargo pergunta a ele, isso aí vocês podem acessar na internet, é fácil. Pergunta a ele a respeito dessa possibilidade que existe de o mundo entrar numa terceira guerra mundial, que pesava sobre nós essa profecia, e o Chico responde para ela, realmente pesa, porque nós estamos há milênios nos matando uns aos outros, entre guerras fratricidas. Ele cita o exemplo, por exemplo, da guerra da França com a Inglaterra, que é chamada Guerra dos 100 Anos, que durou 127 anos. Ele cita o problema das cruzadas, ele cita o problema da Inquisição, da Igreja Católica, das guerras mundiais. Aí ele, no final, ele fala assim, se nós não podemos, nós temos esse débito coletivo de guerras milenares, mas se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre desse karma coletivo, nós podemos sim pedir a ele que pelo menos as dores venham pelo mínimo, ou seja, que esse karma seja resgatado pelo mínimo de dores. E depois que ocorreu a pandemia do coronavírus, eu tenho refletido sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: nós estamos resgatando um karma coletivo de guerras milenares, inclusive num programa de entrevistas, que ele foi publicado em livro, chama-se Chico Xavier Pede Licença. Ele vai responder, perguntam a ele quais eram os karmas ou os débitos relativos a determinados problemas. E um dos problemas é o problema que lá na pergunta está situado como epidemia. Na opinião dele, a epidemia era o resgate de que karma?
Ora, a pandemia nada mais é do que a epidemia global. E ele responde, a epidemia é o resgate de karmas de guerra, de invasões e de revoluções, onde se mataram milhares de criaturas nas cidades alheias. Que coisa. E todos nós no mundo, todos nós, do Oriente ao Ocidente, nós temos essa dívida, porque não houve uma nação no mundo que não teve esse compromisso kármico, né? Então, aí nós, voltando à questão da Hebe Camargo, a gente considera o seguinte, nós estamos resgatando esse débito, mas pelo mínimo de dores. Por quê? Se hoje nós temos aproximadamente 280 mil mortos no mundo inteiro pelo Covid-19, nessa pandemia que está desestruturando toda a vida planetária, nós temos que pensar que se houvesse uma terceira guerra mundial, as mortes estariam na casa dos bilhões de pessoas. Tem razão. Muitas vezes mais, né? Se, por exemplo, os Estados Unidos, junto com a Europa, brigasse atomicamente com a China e com a Rússia, ou se a Índia brigasse atomicamente com o Paquistão, nós estaríamos hoje, não falando em 280 mil mortes, nós estaríamos falando hoje em 4, 5 bilhões de mortes. Né? E embora... E outra coisa, nós estaríamos falando hoje nas nossas principais cidades destruídas totalmente, até o chão. E hoje o que nós temos? Nós temos as nossas cidades intactas, porém vazias pelo lockdown, pela quarentena. Então, eu acredito que nós estamos passando esse período de dores como resgate das nossas dívidas coletivas relativas a guerras, revoluções, invasões, saques de passados séculos e milênios, mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante da alvorada de uma nova humanidade, que é uma humanidade que vai ter descobertas científicas extraordinárias. Por exemplo, já se prevê que nós teremos aí a vacina em poucos meses. Né? Alguns laboratórios, como a Pfizer, como a Gilead e outros, a Vertex, Regeneron, já estão testando as suas vacinas, né, em pacientes humanos. E provavelmente em poucos meses vamos ter resultados positivos. Ora, isso nunca ocorreu na história da humanidade. Nunca. Geralmente as pandemias globais matavam milhões de pessoas, não é 280 mil. Elas matavam, por exemplo, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas 100 anos atrás. Né? E a cura da gripe espanhola não veio, senão depois de dezenas de décadas. Dezenas de anos. E nós estamos hoje modificando, porque qual que é a característica que Allan Kardec vai falar do mundo de regeneração e da transição planetária? Porque primeiro vem a transição planetária, depois o mundo de regeneração. É a mudança completa de paradigmas. Está ruindo o paradigma materialista. Né? A ideia de que a vida é apenas aqui, numa única existência, e que você tem que aproveitar ao máximo tudo que tem a seu dispor e viver comodamente dentro das suas possibilidades, egoisticamente, somente pensando na própria família, isso vai ruir mesmo. Né? Nós vamos sair dessa pandemia melhores. Exato. Vai acontecer muita coisa, a gente vai ver muita coisa, mas vamos sair melhores. Você fala muito em Kardec. Kardec foi uma pessoa extremamente corajosa, porque há séculos atrás ele já falava da pluralidade dos mundos habitados, já falava que o universo é cheio de vida. Um conceito que hoje, 200 anos depois, há cientistas que ainda contestam. Imagine você. Exatamente. Um dos pilares básicos da obra de Kardec, que é o espiritismo que nós hoje
seguimos, é a pluralidade dos mundos habitados, as diferentes civilizações, e que não há razão para pensarmos que nós somos o único mundo habitado, não é? E na obra de Chico Xavier nós vamos ver isso claramente, vários espíritos falando sobre isso. Emmanuel fala sobre isso no livro A Caminho da Luz, no livro Justiça Divina. Nós vamos ver o espírito de Humberto de Campos falando isso no livro Novas Mensagens, no livro Crônicas de Além-Túmulo, Cartas e Crônicas. Nós vamos ver o espírito de André Luiz falando isso na sua obra. A própria mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, escreve sobre isso no livro Cartas de uma Morta, mostrando que existem diversas, milhares de civilizações extraterrestres, algumas, a maioria delas mais evoluídas do que nós, e que nos ajudam e nos apoiam na nossa evolução. Você Agora, acredita? o próprio Chico vai falar isso. É a primeira personalidade religiosa do mundo que tem coragem de assumir isso num programa de televisão, dizendo que nós não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal, não é? E que nós teremos o contato. Depois desses 50 anos, que é a data limite, ele prevê até quando vem o contato direto, aberto e absoluto. Ele fala, quando o homem construir a sua base permanente na Lua, que ele chamou Cidades de Vidro, ele inclusive fala em 1971 que a humanidade iria encontrar água, azoto, matéria plástica no próprio solo lunar, e hoje nós sabemos que isso é uma realidade, que a NASA já identificou isso tudo, né? E os Estados Unidos prevêem o início desse assentamento na base lunar em 2026, daqui a 6 anos. Você que conviveu tanto com o Chico teve umas experiências ufológicas, assim, físicas. Teve. Físicas, quer dizer, não era só na espiritualidade. Pode contar uma delas? Posso. Ele teve nos dois sentidos, físicas e espirituais, né? Uhum. De físicas, ele me contou que teve experiência com uma civilização que não é evoluída moralmente nem eticamente, é uma civilização predatória, teve muito medo, ele estava viajando de carro entre Franca e Ribeirão Preto, São Paulo, quando uma nave parou, seguiu o carro deles por cima, iluminando. Disse-me ele que era uma coloração alaranjado baça, uma coloração estranha, indefinível, e em determinado momento o carro onde ele viajava com 2 amigos desligou totalmente, parou, e essa nave foi em direção ao campo. Ela não pousou, mas pairou sobre o campo, de forma tal que ela iluminava todo o campo em volta. O Chico Xavier pôde ver 3 horas da manhã, isso era de noite, de madrugada, ele pôde ver as vacas dormindo no campo, a paisagem vegetal, tudo foi iluminado. E do centro dessa nave desceu um ser que, segundo ele, tinha 3 metros de altura, muito magro, uma coloração amarronzada, acinzentada, bem fechada, olhos muito grandes, e ele veio caminhando na direção. Quando ele pisou no solo, o ser chegou a pisar no solo, ele veio caminhando na direção do carro, e o Chico teve muito medo, e pediu a ajuda espiritual do seu guia. Ele orou, e com isso o tal ser desistiu, e voltou para a nave, e sobrevoou uma vaca que estava dormindo no pasto, e o Chico viu essa vaca levitando, dormindo, entrando na nave. E depois a nave sumiu com grande velocidade. E segundo o Chico me explicou, essa é uma civilização predatória. Depois desse ocorrido, o espírito guia dele, Emmanuel, prepara-o para visitar uma das luas de Saturno, mas pede ao Chico
que se prepare fisicamente, que não coma nada líquido durante 24 horas. Então ele fez uma preparação, saiu do corpo, aí já foi uma experiência espiritual. Saiu do corpo e foi ter, o Emmanuel levou até uma das luas do planeta Saturno, onde ele viu uma nave-mãe. Ele descreveu essa nave-mãe para mim. Uma nave-mãe que, segundo ele, dentro dela, ela era tão grande, Chico Xavier me falou, que ela rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno, onde ela estava estacionada. Era uma nave gigantesca. E dentro dessa nave, quando ele entrou nessa nave, ele viu milhares, centenas de pequenas naves. E lá ele foi conversar com o responsável por essa nave, que ele chamou de comandante estelar, e eles não conversaram de boca. O Chico me explicou que eles conversaram pelo pensamento. Ele fazia todas as questões em português e recebia a resposta no português, né? E esse comandante explicou para ele que essa nave estava a serviço do comandante supremo do sistema solar e estava ali estrategicamente situada no planeta Saturno como uma posição de defesa do sistema solar contra ataques alienígenas de outros sistemas predatórios. E que sistemas predatórios, raças predatórias. E assim ele me falou que assim que havia qualquer incursão indevida no sistema solar, essa nave mandava ou ela própria ia, ou mandava as naves menores em defesa do sistema solar. Agora, que a maioria, isso é uma experiência dele. A outra experiência dele, que ele me contou, que são os protetores da Terra, né? Tem várias civilizações, eles já são menores, já são aproximadamente 1 metro de altura, uma cabeça grande, os olhos bem amendoados, bem grandes. E uma das características físicas que o Chico me explicou é que esses seres, esses olhos, por exemplo, o nosso olho terrestre tem a capacidade de verificar determinada faixa de vibração luminosa, né? É o que nós enxergamos entre o infravermelho e o ultravioleta. É a nossa faixa de visão. Esses extraterrestres mais evoluídos moralmente e eticamente do que nós, que são menores, a capacidade de visão deles é muito mais ampla. Por exemplo, o Chico vai me dizer que eles são capazes de visualizar todos os 7 planos de vida terrestre ao mesmo tempo. Identificar um do outro. Todos os 7 planos. Eles visualizam, enxergam, processam essa informação, e isso não os deixa doidos, porque eles estão acostumados com isso. Se a gente tivesse essa condição, muitos de nós piraria a cabeça, né? Tanto é que se fala na doutrina espírita que muitos dos alienados mentais, na verdade, os chamados loucos terrestres, nada mais são do que sensitivos que captam outras realidades, né? É a loucura sob novo prisma, o prisma espiritual, que é a mediunidade mal conduzida ou mal conhecida. Não é? Sim, excepcional. Excepcional. Você próprio já teve alguma experiência ufológica, física ou extrafísica? Eu já tive as duas, né? Eu já tive experiência física muito impressionante num voo que eu fazia. Inclusive eu te liguei quando eu posei no Rio de Janeiro, lembra disso? Lembro. Eu fiquei muito impressionado mesmo, porque era um voo entre Porto Alegre e o Galeão, no Rio de Janeiro, e quando o avião da Gol estava se preparando para descer no Rio de Janeiro, eu vi claramente uma nave gigantesca à minha esquerda, aliás, eu estava no lado esquerdo do avião. E essa experiência me marcou muito, porque o tamanho da nave que eu via era de uma escala inimaginável para qualquer padrão humano, né? Também tive uma experiência na cidade de Miami, próximo do Réveillon, há uns 2 ou 3 anos atrás, em que
e no local onde eu passo os dias lá, porque eu vou lá a trabalho algumas vezes no ano, é um local muito próximo do aeroporto, quer dizer, próximo assim, a passagem dos aviões é constante, que vão descer no Aeroporto Internacional de Miami. Então eu estou acostumado a identificar aviões que estão em rota de descida ou em rota de subida, e foi muito impressionante esse objeto, no dia 31 de dezembro, de alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, que esse objeto tinha uma velocidade espantosa, muito maior do que os aviões que eu estava vendo, né? Uma velocidade espantosa, era um objeto vermelho, de luz vermelha, bem brilhante, e ele veio numa velocidade espantosa, pairou sobre a cidade de Miami, e do meu local, do meu apartamento, eu podia visualizá-lo totalmente parado, totalmente, e em questão de segundos, talvez ele tenha ficado ali por uns 30 segundos totalmente parado, e logo depois ele acendeu numa velocidade espantosa e desapareceu. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? They're all over the damn place. They're in our midst, and they are family. We're related to them because they were the ones that had a hand in establishing us as a hybrid race 100,000 years ago. And that hybridization is still underway, it's still happening, even as we sit here and speak. It hasn't stopped. It's underway. They have different agendas. Some of them are nice folks and some of them are not. As I said, they have different agendas, but they're all around. The one in the upper left-hand corner there is another self-luminous object that moves all over the place. That object is over 2,000 miles long. It is an artificially constructed object, over 2,000 miles long. It's about 500 miles in diameter. Can you imagine a technology and a society that can build an object 2,000 miles long, for 500 miles in diameter? Oh, this is an object that flew up and knocked the Soviet satellite out of orbit some years ago. The Soviets sent up damn first-rate satellite. No one believed me, even from those few people that I was able to share this experience with, that this is true. But luckily, with the development of the ufology and many great people out there that are doing the research and providing the video evidence. So as you can see, this is on infrared. That is why his black and white is from STS-63. 63, sorry, and they are trying to locate the Mir space station. They cannot locate the Mir space station because more than 100 objects are appearing and disappearing from the radar. Those are the same type of craft that I observed on the asteroid belt between Mars and Jupiter. And those are those balls of light that I was observing in those times, as you can see clearly, creating intelligent formation. And they wanted to take pictures of one of the moons. They wanted to take pictures of Phobos, one of the 2 moons of Mars. And while they were taking pictures, this object comes up from the surface of Mars, bumps the Soviet Phobos satellite, knocks it out of orbit, and it crashes. Next picture, please. What you see there is a picture of Phobos, the moon, and I mean artificial moon of Mars, and below it you see an object that the Soviets said measured roughly 15 kilometers in length. An artificial object near Phobos, the moon, 15 kilometers in length. Next picture, please. That's the moon, 12 miles in diameter. The Soviets planned to land on it. Well, someone else said, no, you're not going to do that. But that is a picture of Phobos, which they've all concluded is an artificial satellite. This photograph was taken by your own NASA Apollo 13 guys
on their their trip to the moon. It didn't work out too well. And many of you may have heard rumors about the story, but Apollo 13 had a small nuclear device aboard. And they had been told by the guys that ran NASA that they were going to land on the surface, going to place this small nuclear device. And then when they all left and came back aboard and came back, they were going to detonate it and study the reverberations of this nuclear device, study the seismology of the moon, because they've been convinced for some years that the moon is basically hollow. It appears to be somewhat of an artificial satellite. Well, they plan to detonate this nuclear device, and the others said, no, you're not going to do that. We'll get back to that picture again, please. All right. The object you see there in the middle, over 2,000 miles long. It's an artificial, I assume metallic object, probably crammed with guys. And that object followed our Apollo 13 all the way to the moon, around and back. Now, whether they were trying to make sure the Apollo 13 guys got home safely or what, whether they were the ones responsible for Apollo 13's little accident, which kept them from landing on the moon and placing that nuclear device, who knows? We may find out someday. But here you have an artificial object in orbit. Now, I've spent some time aboard aircraft carriers with my kid. We have carriers with 5,000 men in the crew, 1,000 feet long, 150 aircraft. You know, there's snack bars, dining rooms, accommodations, this and that. Can you imagine the accommodations on an object over 2,000 miles long? Next slide. It's the second photograph. Same objects, but a second photo in the sequence. That's the big mother, and I use that, no pun intended. There are other objects out there. There's a disc-shaped object, and then there's the other object. Then above it is the moon out there. But there's that one big object out there. I'm sure they got a crew of hundreds, maybe a couple of thousand. The ones I refer to as the others. I hate the term alien. I hate the term UFO. There are no UFOs. We've known what they are for years and years and years. Some of them are ours. Some of them are theirs. There's no unidentified flying objects out there. They're all identified. I've tried to impress upon you the seriousness of it, the seriousness of the cover-up and the lies they've been telling you, the importance of why you need to know as much as you can know. And you need to be presented with the material, because damn it, you all deserve the truth. You have a right to know, and you have a need to know, because you are the people that this whole damn thing is all about.